Olá, eu sou o Nicolas. Eu vou apresentar hoje meu trabalho de NoSQL, da disciplina de banco de dados pelo curso de ADS, pelo IFP. E hoje, esse trabalho vai ser baseado no banco Redis, é um banco com paradinha de chave e valor. E eu vou mostrar algumas características e o funcionamento do Redis em si durante essa apresentação. Vou começar aqui de forma rápida, apresentando sucintamente algumas características do Redis, para que a gente consiga focar um pouco mais na implementação. Então, o que é o Redis? É um banco baseado em armazenamento em memória, de código aberto, onde suas principais aplicações que a gente vê dentro da internet, dentro do uso de indústria, é para banco de dados, né? Então, realmente um registro de persistência de dados, para cache e para message broker. O cache é muito legal porque quando a gente vê que é um banco de dados, diferentemente de outros bancos que utiliza um armazenamento em disco, o Redis utiliza um armazenamento em memória. Então, é um armazenamento que é mais performático, que a gente vai ver mais à frente dentro das carteiras do Redis, o que isso possibilita para essa questão do cachê, né? Enfim, o Redis é basicamente um banco de dados que utiliza a memória, a estrutura de memória para fazer o armazenamento dos seus dados. Enfim, a partir do que é o Redis, a gente vai ver o que é o paradigma que o Redis trabalha, em que cima de forma de registro que o Redis funciona e como isso interfere na forma de manuseio dele. Como a gente viu no início, eu falei que o paradigma do Redis é o chave-valor. O que isso quer dizer? A forma com que meus registros vão ser adicionados no meu banco vai sempre funcionar nessa ideia de chave-valor. Cada chave vai possuir um valor que vai seguir regras específicas. O principal diferencial dentro do Redis é que cada chave pode ter diversos tipos de valores específicos, né? Então, o que isso quer dizer? Quando eu penso em chave-valor, não vou ter gente que cada chave vai ser uma string que vai ter um valor de string. Vai ter vai ter string, vai ter número. Não, eu tenho uma chave que vai ter uma nomenclatura, vai ter uma nomenclatura específica, e essa chave vai poder possuir strings, bitmaps, bitfields, hashes, lists, sets, enfim. Todas essas estruturas de dados aqui são estruturas de dados que são aceitas pelo Redis como estruturas de dados aceitas para uma chave específica. Então, ao criar um novo registro, ao criar uma nova chave, os membros dessas chaves podem ser desde string a strings. Então, cada tipo de dado desse possui suas peculiaridades específicas, possui comandos específicos para sua implementação, e cada uma delas vai possuir um nível também de funcionamento diferente, o que faz com que o Redis possua também uma manuseabilidade muito grande para poder trabalhar com diversos tipos de dados diferentes, o que é muito legal também para a gente ver como o Redis é versátil nesse sentido. Aproveitando esse gancho, eu vou mostrar agora as características do Redis. O que a gente já citou, né, a alta performance, é um banco que opera em RAM. Então, em relação à comparação de um banco em disco, o acesso dele é em nanosegundos, enquanto o acesso de um disco é milissegundos. Então, a nível performático, ele possui uma performance de velocidade maior. A questão é que, quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar aqui também essa persistência de dados, a persistência dos dados em RAM pode não acabar acontecendo, mas isso não é o que acontece. O Redis também possui uma persistência opcional, né? Então, eu posso configurar para que ele salve seus dados em disco. Isso também ajusta que o Redis vai conseguir também fazer a persistência de dados a partir dessa configuração. A questão da versatilidade de dados que eu consigo implementar no Redis, que foi aquele slide passado que eu mostrei. E uma das características também muito legal do Redis, que quando a gente trabalha com cachê, é o time to live. O time to live vai ser o prazo de validade, vai ser o tempo de vida de cada registro, de cada dado dentro do meu banco, né? Então, aqui tem uma observação que ele é essencial para caching. E o que é isso? Qual a importância disso? Porque a partir do time to live eu consigo setar que cada registro do meu banco vai ter um tempo de vida específico que eu consiga fazer com que eu otimize o espaço que eu vou utilizar no meu banco, tendo em vista que, como é um banco que utiliza uma memória RAM para operar, para armazenar os dados, o custo também operacional pode ficar mais caro, porque é uma memória rápida, com custo operacional caro. Só que se eu for armazenar um número de dados muito grande, vai ser inviável. Então, o time to live ele é muito importante para eu conseguir fazer essa manipulação dos meus registros e garantir que eu consiga manter um número de registros estáveis e automatizar a exclusão deles com base no tempo. No mais, eu vou mostrar aqui rapidamente alguns casos de uso, né, dentro da indústria que o Redis também é implementado. Então, aqui a gente vai ver a timeline do X, né, também conhecido como Twitter. A timeline dele, que a gente utiliza, é utilizado o Redis para fazer um armazenamento temporário de cada uma dessas timelines. O Stack Overflow, que utiliza o tipo de dados sorted sets para fazer
a organização de forma em tempo real e de forma rápida dos votos em relação a uma publicação do Stack Overflow, que é muito importante, tendo em vista o funcionamento do Stack Overflow, e o próprio GitHub, que utiliza aquela questão do Time to Live para fazer o controle das chaves de registro dos meus usuários e também para fazer a questão do controle de requisições de API, né? O tempo em que eu consigo para fazer a requisição de API para prevenir abusos em relação à utilização daquela API. Enfim, aqui são alguns exemplos que mostram a capacidade do Redis em cenários realmente de alta performance e de alto uso, né? E aqui eu vou entrar na questão de implementação em si, né? Aqui a gente vai ver alguns dos comandos principais utilizados pelo Redis e vou demonstrar uma implementação prática dele, né, no banco em si, né? Então, alguns desses comandos, dentro do que a gente vai utilizar nessa apresentação, a gente pode ver um pouco em relação ao ZAD, porque, e também foi um dos exemplos que eu botei aqui na direita, né? Porque o ZAD é um sorted sets, são um instituto de dados um pouco mais prioritários do Redis, né? Um instituto de dados que a gente vê de forma mais simplificada de Redis, porque o próprio Redis é um banco com uma visão de ser um banco de performático e também com a simplicidade de implementação. Então, dentro dessas diversas formas de estrutura de dados, a gente vai trabalhar com algumas delas e aqui são alguns dos comandos que você utiliza para manipular e fazer o CRUD desses dados, né? Enfim, tendo em vista essa noção básica do Redis, eu vou mostrar aqui uma implementação que eu fiz do banco de dados com ele e como é que isso vai funcionar dentro do meu sistema, né? Enfim, aqui eu tenho as duas interfaces que eu consigo trabalhar com o Redis. Do lado aqui na direita a gente tem o terminal, que eu vou mostrar alguns exemplos de comando, e aqui tem a interface gráfica dele. Nesse lado eu vou mostrar rapidamente aqui, né? Aqui a gente vê outras funcionalidades do Redis, né? Como analíticas, para fazer também o nosso workbench em si. Mas aqui eu vou mostrar os databases, né? Aqui eu tenho uma database chamada ADSDB, e dentro dela aqui a gente vê a forma de conexão aqui, que está no localhost, né? Via o container Docker. E aqui eu vou mostrar aqui o banco que eu criei. Esse banco é basicamente um banco de um jogo, não qualquer jogo, um jogo simples, de forma bem generalista. E dentro desse banco a gente pode ver que a gente tem alguns tipos de dados. Dentro dele a gente vai ver o que? Listas, hashes, que hashes vão ser basicamente objetos, né? Então, instantes de objetos que eu estou usando para fazer um usuário, mas podia ser um NPC, poderia ser qualquer tipo de dado, sabe? A classe carro vai ter veículo, carro, 102, vai ser um tipo de carro do meu jogo, por exemplo, um objeto que possui características bem específicas, um sorted set, que eu vou já explicar um pouquinho mais dele, as strings e o set sim, que é basicamente um array, né? É basicamente um amontoado de valores que possui um campo valoral aqui de string, né? E possui membros que compõem esse set. Enfim, na interface aqui a gente consegue ver algumas formas de classificação, né, da nossa lista e também a pesquisa por nome. Mas o que mais importa aqui pra gente vai ser a questão da manipulação desses dados a partir da própria interface, né? Então, por exemplo, o nome do jogo aqui, eu posso entrar nessa string, nessa chave que eu criei, e, por exemplo, simplesmente vir aqui e trocar o nome dela pela própria interface, ou até mesmo adicionar um time to live aqui mesmo na interface, né? Você pode ver que nenhum dos meus registros, das minhas chaves, possui time to live e todas elas são persistentes, né? Todas elas são com no limit, então elas vão ficar infinitamente no meu banco até eles serem apagadas manualmente ou terem um time to limit implementado. Então, por exemplo, o jogo version, eu vou adicionar aqui um time to live de 8 segundos. Pronto. Agora eu vou botar o refresh aqui e a gente vai ver aqui, ó, em 4, 3, 2, 1 segundo, eu vou ter que esse dado vai simplesmente ser sumido do meu banco. Então, a gente conseguiu ver o funcionamento do TTL em tempo real, né? Mas enfim, eu mostrei aqui, eu consigo editar, consigo ver e selecionar quais são minhas chaves, meus tipos de dados, mas como é que eu adiciono? Aqui a gente tem no Redis esse botãozinho que a gente consegue fazer a implementação de novas chaves, né? Então aqui a gente tem diversos tipos de chaves, o próprio hash, a gente consegue adicionar o campo, o valor. Então, como por exemplo, se eu fosse um usuário, eu teria aqui o nome dele, poderia ter o nome aqui logo em seguida, seria Otávio, por exemplo. E aqui entraria o nome da chave em si, né? Que vai ser o campo que vai dar a unicidade dela dentro do resto. Então, basicamente, pode ser como o padrão que eu estava seguindo ali, né? Perfil, usuário, enfim, de forma genérica. E aqui, por exemplo, outros tipos de dados mais complexos, como o próprio JSON, eu posso também adicionar aqui, né? Por exemplo, adicionar o JSON teste. Esse JSON teste eu posso realmente implementar como formato de JSON,
adicionar aqui um valor para ele aleatório, somente para exemplificar essa implementação e a simplicidade dele, e botar um time to limit de 5 segundos, por exemplo. Clica em adicionar aqui, a gente volta no banco e vai ver que ele tá ali, né? Então, aqui como eu botei o time to limit pequeno, ó, em 1 segundo ele já apagou. Então, rapidamente ele já sumiu do banco de dados, porque o time to limit foi bem pequeno, né? Mas deu para ver ali que a implementação de dados é bem fácil aqui. E no mais, eu quero mostrar um pouco mais sobre o software de set e um pouquinho do funcionamento do banco com o terminal também, né? Então, aqui eu já estou com o cliente dele aberto no meu terminal. E, por exemplo, se eu quiser pegar algum valor em formato de string, eu posso usar o get. E ali eu tenho, por exemplo, o jogo nome, né? Jogo nome. Quando eu pegar aqui, ele vai me dar o nome do jogo, As Aventuras de Reds, que eu entrar aqui, ó, As Aventuras de Reds. Que é um daqueles comandos que estão aqui, né, no nosso slide, né? Então, dentro desses comandos de eles tem uso dentro da aplicação. Eu queria mostrar aqui o sorted set. Dentro do sorted set, a gente tem o placar. Pensa que é um jogo que tem pontuação e um ranking. Por enquanto, o Luan é o membro que possui o maior valor na minha sorted set, que é 2000. Mas caso eu queira implementar um novo valor, eu posso digitar o nosso comando que a gente viu aqui, né, que é o ZAD. ZAD, eu vou passar para ele o nome do campo que eu quero, então vai ser placar jogo. Pronto. Eu vou adicionar aqui, nesse caso, vai ser o valor que ele vai possuir, então vai ser 2030. E o membro, que vai ser o Thiago. Pronto. Agora, ele me voltou esse valor. Quando eu atualizar aqui, eu adicionei um novo valor, que vai ser o Luan e o Thiago, que eles estão organizados por valor, né? Eu posso botar isso de forma decrescente ou crescente. E você vê a diferença do set aqui. Cada campo possui o seu membro, o seu membro valoral com o nome de string, e o valor que vai ser a forma de organização dele, diferente do set, né? No mais, toda a estrutura do Redis vai ser baseada nessa ideia, com chaves que vão possuir valores específicos que são dentro daquela estrutura. E agora eu queria exemplificar um pouco do cachê do Redis, né? Aqui eu tenho uma aplicação Python que vai fazer a implementação de cachê. O que seria isso? Eu vou ter um banco principal e um banco do Redis que vai fazer basicamente um intermédio entre um dado que eu quero principal e a questão de eu conseguir usar o Redis como uma forma de acesso mais rápido a um dado que eu estou usando de forma constante, né? Então aqui eu vou fazer a ativação do nosso programa. Aqui eu vou tentar fazer a busca desse perfil usuário 101 no meu banco. Não achei ele aqui. Quando eu vou ativar o refresh para a gente ver, ó. Pronto. Eu não achei ele aqui, peguei ele na minha fonte primária e botei ele no meu Redis aqui, né? Salvei ele para eu utilizar ele de novo, ó. A gente vê que o perfil usuário está aqui e ele tem o time to limit de 15 segundos. Eu botei ele aqui, ó, e tentei achar ele de novo dentro desses 15 segundos. Peguei, então eu consegui achar ele aqui. Passou os 15 segundos, tentei pegar ele de novo, ele já não estava mais porque eu adicionei um time to limit de 15 segundos. E tentei buscar ele de novo. Busquei na fonte primária, peguei o dado e salvei ele aqui de novo. E ele foi adicionado com 15 segundos de time to limit novamente, ó. Então esse é o perfil do usuário, ele está salvo no meu banco de dados principal. É salvo de forma temporária aqui no Redis e fica sendo essa manipulação em cachê. E quando eu precisar dele, ele vai ser salvo aqui. E como eu possuo um banco de dados que é salvo em memória, essa manipulação do dado, essa transferência de dados é bem mais rápido do que eu ficar fazendo pesquisas e buscas em um banco de dados que utiliza disco como forma de armazenamento principal. No mais, de forma geral, o Redis é essa aplicação de chave-valor. E aqui eu mostrei uma aplicação dele com relação a cachê, né? E no fim, a gente consegue manipular o Redis de forma diferenciada tanto pelo terminal, tanto pela própria interface, e ver a questão da usabilidade diferencial dele. No geral é isso, e obrigado pela atenção.